Boa noite a todos, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Eu sou Vanessa Marigueto, uma mulher branca, de cabelos loiros, acima dos ombros, estou usando um óculos de armação arroxeada, um batom vermelho e uma regata branca. Ao fundo, eu tenho um quadro de flores, copo de leite, para ser mais exato. Bom, hoje nós estamos em mais uma aula do curso de inclusão e antes de começarmos, eu vou trazer a rotina e as orientações da aula. Nós começamos sempre por uma prece inicial, aí fazemos uma leitura de preparo com o livro Fonte Viva, depois nós temos a exposição, a aula, aí nós vamos pegando algumas perguntas do chat para depois a expositora estar respondendo para vocês. E fazemos o encerramento e a prece final. As nossas orientações no encontro são para que mantenham os microfones fechados, para que quem achar necessário ativar a legenda automática. Se tiver alguma dificuldade, pode nos perguntar pelo WhatsApp, que nós podemos dar orientação. Pedimos que as perguntas sejam encaminhadas pelo chat. E as aulas são gravadas e disponibilizadas na nossa página da USE, do YouTube. Normalmente, nós disponibilizamos os links aos domingos, por volta de 13 horas. Então, para nós começarmos, eu vou chamar a Thaís Ortega, que fará a prece inicial e o nosso preparo desta noite. Boa noite, Thaís. Boa noite, pessoal. Obrigada, Vanessa. Eu sou Thaís Ortega, uma mulher branca, de cabelos lisos, um pouco abaixo dos ombros. Hoje eles estão soltos, eu tenho olhos pequenos, castanhos e caídos no canto. Uso um headphone preto e uma bata branca com algumas pedrinhas cintilantes em forma de flor. Atrás de mim há um fundo desfocado, uma parede branca. Bom, vou pedir que todos comecemos então a nos sintonizar. Quem se sentir à vontade pode fechar os olhos para fazermos a prece inicial. Vamos respirando fundo, nos concentrando neste momento, para que estejamos presentes na noite de hoje, aqui, para aprender com a nossa colega Vera, neste ambiente fraterno e cheio de acolhimento. Vamos nos sintonizando com a equipe desse trabalho, com todos os nossos colegas e abrindo os nossos corações para aprender, trocar e rever aquilo que precisamos rever dentro de nós. Que possamos envolver todas as pessoas que irão participar desta aula, seja no modo presencial, seja no modo online, aqueles que vão assistir depois, e que sigamos juntos no caminho da evolução. Que assim seja. O nosso preparo de hoje, então, é a lição de número 34 do livro Fonte Viva, Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. O nome da lição é Guardemos o Cuidado, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Paulo, título, capítulo 1, versículo 15. O homem enxerga sempre através da visão interior. Com as cores que usa por dentro, julga os aspectos de fora. Pelo que sente, examina os sentimentos alheios. Na conduta dos outros, supõe encontrar os meios e fins das ações que lhes são peculiares. Daí o imperativo de grande vigilância para que a nossa consciência não se contamine pelo mal. Quando a sombra vagueia em nossa mente, não vislumbramos senão sombras em toda a parte. Junto das manifestações do amor mais puro, imaginamos alucinações carnais. Se encontramos um companheiro trajado com louvável apuro, pensamos em vaidade.
Ante um amigo chamado à carreira pública, mentalizamos a tirania política. Se o vizinho sabe economizar com perfeito aproveitamento da oportunidade, fixamo-lo com desconfiança e costumamos tecer longas reflexões em torno de apropriações indébitas. Quando ouvimos um amigo na defesa justa, usando a energia que lhe compete, relegamo-lo de imediato à categoria dos intratáveis. Quando a treva se estende na intimidade de nossa vida, deploráveis alterações nos atingem os pensamentos. Virtudes, nessas circunstâncias, jamais são vistas. Os males, contudo, sobram sempre. Os mais largos gestos de bênção recebem lastimáveis interpretações. Guardemos cuidado toda vez que formos visitados pela inveja, pelo ciúme, pela suspeita ou pela maledicência. Casos intricados existem nos quais o silêncio é o remédio bendito e eficaz, porque sem dúvida cada espírito observa o caminho ou o caminheiro, segundo a visão clara ou escura de que dispõe. Bom, aqui nesse início, no dístico, nós temos um trechinho de uma carta de Paulo que foi escrita a Tito. E aqui nesse contexto, ele está alertando o Tito, na verdade, sobre os falsos mestres. Aquelas pessoas que eram muito duras, rígidas, inflexíveis, muito presas a regras e rituais, mas cuja conduta não era coerente com aquilo que estavam pregando. Então, a carta vem nesse sentido, nesse trecho. É importante pensarmos que não é a crença em si que estava deturpada, mas a maneira como os falsos mestres estavam conduzindo essa crença. Nós falamos bastante aqui no curso sobre como essas nossas ideias podem contaminar a nossa maneira de interpretar e de lidar com as coisas. Se a gente tem uma ideia muito pronta, rígida ou inflexível, é assim que nós vamos ver o mundo. E o Emmanuel diz, inclusive, que virtudes nessas circunstâncias jamais vão ser vistas. Ou seja, ele continua, os males, contudo, sobram sempre. E é importante pensarmos, né, a partir de qual lente ou de qual perspectiva nós estamos olhando para o mundo. Quais são essas ideias que ainda nos aprisionam numa única maneira de ver as coisas e que talvez não acompanhem a realidade como ela é? Aqui, quando falamos de inclusão, quando estudamos a inclusão, vejam quantas percepções nós colocamos em xeque nesses últimos 8 encontros. E quanta coisa já mudou dentro de nós. E se observarmos, o nosso comportamento também muda. E isso é importante de termos em mente. Mudar o pensamento é importante, mas ele também deve gerar uma ação. Algo que nós vamos fazer a partir deste novo pensamento. Porque manter o bem dentro de nós não corresponde à lei de amor divina. Outra reflexão que o Emmanuel nos traz nessa lição é esse trechinho no início sobre as cores. Ele diz, com as cores que usa por dentro, julga os aspectos de fora. Então vamos investigar isso em nós. Quais são as nossas cores internas? Se somos muito rígidos, impacientes com a gente, como nós podemos ser diferente com o próximo? Como vamos oferecer flexibilidade e paciência se não temos isso dentro de nós? Se por dentro temos cores opacas, como podemos colorir o mundo lá fora? É assim que vamos enxergá-lo, de maneira opaca também. E a lição nos diz, amar ao próximo como a si mesmo. Então vamos observar a maneira como nós estamos por dentro. Isso vai dizer da lente que nós usamos. O título dessa lição é
guardemos o cuidado. Ou seja, vamos ser vigilantes, mas de maneira cuidadosa com o nosso íntimo, para que possamos ver o mundo com as lentes do amor, da caridade e da boa vontade, como Jesus nos ensinou. E aí sim, nós podemos aprender a ser espíritos melhores e a enxergar o mundo com a beleza que ele tem. É isso. Obrigada, pessoal. Obrigada, Thaís. Bom, pessoal, agora o tema de hoje é neurodivergentes, transtorno do espectro autista, TDAH, dislexia, com a palestrante Vera Lúcia Leite. Vera é psicóloga e educadora espírita, colaboradora da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Atualmente é diretora da área da infância, juventude e mocidade. Eu passo a palavra para Vera. Uma ótima aula a todos. Obrigada, Vanessa, pelo carinho, pelo acolhimento. Obrigada, Cássia, Thaís, mais uma vez, pela oportunidade de estar aqui com todos vocês. Para mim é sempre uma alegria poder aprender e partilhar com vocês esses nossos aprendizados e a nossa caminhada aí na educação espírita, na evangelização. Então, como a Vanessa já nos trouxe para nós vamos abordar aí a aula 9, né, que vai falar sobre os neurodivergentes. Vamos conceituar, né, e vamos falar um pouquinho sobre o transtorno do espectro autista, sobre o TDAH e sobre a dislexia, tá bom? Eu vou projetar alguns slides aqui para a gente, só para conduzir a nossa fala, não significa que eu vou ficar presa a eles, tá bom? Mas eu acabei preparando também um conteúdo com mais conteúdo descrito, até para ficar aí para vocês, né, para consulta, para fazer leituras posteriormente, tá bom? Então, nós vamos aqui iniciando, falando sobre o que é a neurodiversidade, né, e sobre a neurodivergência. São termos que a gente vem ouvindo muito na atualidade, né, a gente, com muita frequência, aumentou o número de falas e de entrevistas na própria televisão, artigos, sites, né, quem está sempre no Instagram também tem observado que essas palavras estão sendo do nosso cotidiano, né, então, e muitas vezes a gente, mas o que é essa neurodiversidade, né, então, conceituando aqui como traz os artigos da medicina, né, e também da psicologia, a neurodiversidade, ela foi trazida por alguns teóricos já há algum tempo atrás, né, especificamente por uma mãe que tinha uma criança autista, na época era até denominado a síndrome de Asperger, não sei se vocês já ouviram falar também, né, que mudou recentemente esse termo, e agora a gente usa somente o transtorno do espectro autista. E essa mãe, então, ela é uma socióloga, né, ela foi estudar e ela trouxe esse conceito da neurodiversidade para a gente, que resumindo, né, em poucas palavras, são as diferentes formas de funcionamento do cérebro, né, na época também já tinha alguns teóricos que já estavam se debruçando sobre essa diversidade, e esse termo, então, desde então, vem sendo utilizado, e com muito estudo, com vários teóricos, com muitos artigos aí sobre o tema em pauta. Então, a neurodiversidade fala desse funcionamento do cérebro diferente para cada pessoa, né? A gente já sabe, a gente for falar de personalidade também, nós somos seres únicos nesse universo, né? Nós somos criados aí por Deus, nós somos seres únicos, cada um tem a sua particularidade, e em cada encarnação nós vamos ter uma personalidade, né? Só da gente falar de personalidade, nós somos únicos, né? Então, para cada encarnação a gente desenvolve essa personalidade atual que vai dar conta daquilo que nós pedimos a cada encarnação, né? Ou fomos submetidos a essa aprendizagem. Então, a neurodiversidade, ela mostra isso para a gente, esse cérebro em funcionamento
que é específico para cada um, diverso de todos os outros, né? E a neurodivergência é o funcionamento do cérebro a uma forma de perceber e interagir o mundo. Então, nós temos um padrão, uma norma de perceber esse mundo. Através dos nossos sentidos, nós vamos captar o mundo externo e introjetá-lo no mundo interno, né? Então, através da audição, da visão, da percepção sensorial, do tato, né? Nós captamos essas informações e introduzimos para elaborar todas essas informações e devolver respostas para o mundo. Então, nós temos uma norma, um padrão de fazer isso. E quando a gente percebe e interage de forma diferente da maioria, né, é chamado de atípico. Então, a neurodivergência, ela vem abordando isso, né? São as pessoas que percebem e interagem com o mundo de forma diferente. E dentro desse cenário, né, nós temos o transtorno do espectro autista, que ele percebe e interage com o mundo de uma forma diferente da grande maioria. Por isso que nós chamamos ele de atípico, né, de criança atípica. Não só os autistas, mas também quem tem transtorno sensorial, né, ele também vai perceber esse mundo de uma forma diferente, mas ele não ele capta os sons de forma diferente, né, mas não igual ao espectro autista, né? Cada transtorno, ele tem a sua particularidade, e eu não vou falar do transtorno de linguagem, né? Mas a gente vai falar do autista, que é essa criança atípica, né? Então, deixa eu ver aqui, que ele não está querendo... Aqui, deixa eu ver, aqui. Então, vamos lá. Transtorno do espectro autista. Quem é essa criança, o que faz essa criança, né? Então, o transtorno do espectro autista é uma condição do neurodesenvolvimento, ele acompanha a pessoa, né, esse indivíduo, desde o seu nascimento, e a criança, ela vai, esse adulto, né, vai desencarnar com o transtorno do espectro autista. Então, não é que a gente adquire ao longo da vida, né? A gente nasce com um transtorno e desencarna com um transtorno. Diferente da doença, que a doença a gente a gente pode adquirir doenças ao longo da vida. A gente pode nascer com determinadas doenças, a gente pode adquirir ao longo da vida, a gente pode curar essa doença, mas diferente do transtorno, ele não tem cura. A criança nasce com transtorno, né, e esse adulto, né, vai desencarnar com um transtorno. E ele afeta principalmente como essa pessoa vai se comunicar e interagir socialmente no mundo, né? Então, como ela percebe esse mundo e como ela processa esses estímulos sensoriais vai ser diferente das demais pessoas que a gente chama as pessoas tidas normais, né? Ou típicas. E essa percepção, essa interação com o mundo, a gente vai chamar de níveis de suporte. Tem crianças que, por exemplo, as de nível de suporte 1, a gente quase que não identifica se essa criança ou adulto tem o transtorno, porque nos passa desapercebido, porque são muito sutis, né? Ela se expressa muito bem, ela se comunica, ela interage com as pessoas, mas vai ser assim, nos detalhes que a gente vai percebendo esses prejuízos. Às vezes a pessoa, a criança não relata, não mostra, mas a gente vai, se a gente for nos detalhes, a gente vai perceber que ali tem um sofrimento psíquico e que ela interage de forma diferente, né? Com muita sutileza, mas ainda assim é diferente. E a gente fala de espectro porque, assim, cada um vai ter uma forma de lidar diferente do outro. São muito semelhantes, mas ao mesmo tempo muito diferentes entre si, né? Cada um tem tem mais dificuldade ou mais, nós não falamos quase não falamos dificuldade, são mais prejuízos, né? Em uma área, o outro em outra área. Um tem mais prejuízo na comunicação, o outro tem mais prejuízo na interação. Então, cada um vai ter uma forma diferente. E os níveis de suporte 1, 2 e 3, a gente considera leve, o 2, moderado, e o 3 é severo. E o quanto que a criança necessita, ou o adulto necessita,
de um suporte mesmo, de uma outra pessoa terceira que vai auxiliá-lo no seu desenvolvimento e também na sua interação com o mundo. Então, no nível 2 de suporte, por exemplo, eles vão apresentar maiores dificuldades para se relacionar, por exemplo, a pegar um transporte público, às vezes nem pega, assim, né, para aprendizagem, enfim, assim, eles vão, o moderado significa que ele tem uma dificuldade considerável, né, significativa, nas suas relações. Já, o nível de suporte 3, isso já fica um pouco mais severo, é aquele que apresenta mesmo, você bate os olhos na pessoa e você identifica que alguma coisa ali não está adequado, né? Ela mostra bastante características, bastante movimentos atípicos e você consegue identificar com mais clareza. O nível de suporte 2 também a gente consegue identificar com mais clareza que ela é uma criança autista, né? Tem mais dificuldade de olhar nos olhos, os seus comportamentos envolvem bastante balanço das mãos, a dificuldade de se aproximar das pessoas, de se comunicar com as pessoas, de usar o ambiente em que ela está de uma forma adequada, tá? Então, os nível 1, a gente tem mais dificuldade. 2, a gente consegue já enxergar, e o 3, para a gente, é bem visível as características. Então, falando um pouquinho das características dessa criança autista, né, que a gente chama de TEA autista, né, o transtorno do espectro autista, os principais déficits, né, então, vai ser na reciprocidade socioemocional, que significa aí a dificuldade em iniciar ou manter conversas, né, ela pode, o nível 1 de suporte, por exemplo, aqui, ela até inicia, ela mantém até uma conversa, mas às vezes, para ela fazer isso, internamente, é difícil de fazer, às vezes ela não mostra, mas é muito difícil. Nível 2 já nem inicia, nível 3 também já tem muito comprometimento para iniciar esses diálogos e essa conversa. A criança geralmente fica com a cabeça baixa, fica tendo aqueles movimentos, vai para frente e vai para trás, né? Quando emite a interação e a comunicação social, ela tem respostas reduzidas, é sempre direto, ela sempre dá uma resposta muito curta, rápida, né, e bem reduzida mesmo, ela responde somente aquilo que ela está enxergando naquele momento, sem muitos rodeios, né. Não sei se vocês têm pessoas autistas, né, e dá para perceber isso com muita clareza, assim, ela não tem um repertório muito grande, ela sempre traz responde aquilo que você realmente perguntou, né? Ou realmente aquilo que ela quer se comunicar, ou se expressar, ou até mesmo impedir, né? Então, essas interações têm um prejuízo, né? E o compartilhamento reduzido de emoções e interesses. Tem muitos que têm muita dificuldade de fazer a leitura, né? O nosso cérebro, naturalmente, ele faz a leitura da expressão facial. Mas você está triste, está alegre, está chorando, ou está emotivo, está preocupado. Quando a gente bate o olho nas pessoas, a gente faz uma leitura natural, a gente já sabe como a pessoa está. Muitas pessoas não demonstram isso, né? Mas internamente ela está ocorrendo algum sofrimento. Mas no contexto geral, a gente tem dificuldade de. Se a gente está triste, é difícil para a gente não demonstrar que a gente está triste, porque a gente responde ao que a gente está sentindo, né? Então, a nossa expressão, ela fica mais fechada, a gente fica com um semblante diferente, e nós fazemos essa leitura naturalmente. A pessoa com transtorno do espectro autista, ela tem dificuldade nessa leitura. Então, ela olha as expressões e não tem significados para ela. Então, está triste, está alegre, está chorando, para ela não faz sentido, e às vezes ela nem enxerga as expressões das pessoas. Então, isso dificulta muito a interação social, porque ela não sabe o que realmente a pessoa está sentindo, vivendo, né? Então, perde significados para ela. A grande maioria tem essa dificuldade, tá? E isso a gente pode ir melhorando, auxiliando a criança, ensinando ela a isso, tá? E ela aprende também, né, isso daí, mas também na aprendizagem é difícil para ela saber quais são esses sentimentos ligados a isso, né? Então, e os interesses também,
né? Às vezes ela tem interesse em determinadas coisas e não em outras. A gente fala, nossa, mas por que ela não gosta disso? Por que ela não interage com isso? É tão natural para a gente, né? Ela vai ter algumas especificidades dentro disso. Em relação ao comportamento, né, e comunicação não verbal, né, ela vai apresentar déficits nos comportamentos de comunicação não verbal usados na interação social. Então, na nossa comunicação, a gente verbaliza o que a gente pretende, né? Então, ela vai, sendo verbal ou não verbal, ela vai apresentar esse prejuízo. Então, começa assim com um contato visual inadequado, às vezes não olha, ou tem muita dificuldade para olhar, né? E percebe que não olha nos olhos, está sempre de cabeça mais baixa, ou quando olha, desvia o olhar rapidamente, ou ela aprende que no social, no ambiente social, as pessoas se comunicam olhando. Então, ela vai aprendendo que é natural a gente se olhar, e muitas se esforçam para entrar dentro dessa norma, principalmente quando eles vão ficando adolescentes, eles vão entendendo isso, né, e vão aprendendo a olhar as pessoas. O nível de suporte 1 faz isso com mais tranquilidade. Já o 2 e o 3 tem muita dificuldade de fazer isso. Eles também apresentam essas expressões faciais ou gestos, eles têm dificuldade de expressar, né, nos seus gestos, né, que a gente se comunica com o corpo, né, a gente faz movimento da mão, com o corpo, a gente já ouviu falar assim, o corpo fala, né, de acordo com as nossas emoções, a gente vai se expressando com esse corpo também. Eles já têm mais dificuldade de se expressar com esse corpo e também com o seu rosto. E também a coordenação inadequada entre a comunicação verbal e não verbal, né, como eu falei também, a gente se comunica muito com as mãos, conforme a gente está falando, a gente vai expressando, né, e essa comunicação do corpo, né, essa comunicação, ela faz sentido com o nosso verbal, né? Então, eles têm uma inadequação ao aquilo que eles estão falando e o que o corpo está expressando. Quem tiver dúvida, a gente já vai anotando aí, tá bom? Déficit no desenvolvimento, manutenção e compreensão dos relacionamentos. Então, como que essa criança, esse adulto vai se expressar, né? Então, ele vai ter dificuldade em ajustar esse comportamento a diferentes contextos sociais. Então, assim, determinados comportamentos que a gente tem dentro do nosso ambiente do lar, a gente não realiza eles em outros ambientes, por exemplo, no ambiente escolar, no ambiente de trabalho. Então, em casa, digamos que a gente tem uma naturalidade maior entre falar determinadas coisas, responder a determinadas coisas, comportamentos mesmo. E às vezes tem ambientes que a gente não vai fazer alguns comportamentos que é natural para nós em casa, dentro do ambiente de trabalho, a gente não vai realizar, porque a gente entende que aquele comportamento não é um comportamento padrão para ser feito dentro do ambiente de trabalho, por exemplo, né? Ali a gente tem uma conduta, né? Então, as crianças do espectro autista, eles têm essa dificuldade. Por isso que, para eles, é muito natural eles se irritarem com determinadas questões e mostrar exatamente essa irritação que eles estão sentindo, né? Então, eles vão entrar, às vezes grita, às vezes ficam com movimentos repetitivos de andar para um lado e para o outro, né? Nós, quando temos alguma irritação, como que a gente faz? A gente se controla, né? A gente não emite respostas, a gente pensa, a gente deixa para falar depois, a gente tem uma reflexão sobre aquilo que a gente está vivendo. Já eles têm mais dificuldades, né, em relação a isso. Então, eles têm dificuldade de ajustar o seu comportamento nesses contextos sociais. Dificuldade em compartilhar brincadeiras ou amizades. Então, as brincadeiras para eles são diferenciadas, eles brincam de uma forma... parece que, a gente olhando, parece que está brincando de uma forma como todas as outras crianças, mas não. Para eles dão foco em alguns detalhes, por exemplo, assim, a criança, no geral, quando brinca com um carrinho, ela faz o movimento do carrinho, como um carro normal mesmo, de ir até o local, de voltar com esse carrinho, de guardar numa garagem. Aí, para eles, parece que o que faz mais sentido é a caçamba desse carrinho, é a rodinha do carrinho, então levantar e abaixar, né, algumas peças do carrinho, e não necessariamente o andar desse carrinho, né, de colocá-lo numa garagem, enfim. Então, já começam, assim, essas
dificuldades na infância, né? Quando é no adulto também, né? Assim, guardar alguns objetos sempre da mesma forma, não, sabe? Então a gente vai percebendo que tem essas diferenças. Compartilhar amizades, a mesma coisa. Tanto dificuldade em fazer amizades, e quando ele tem um amigo, ele também tem essa dificuldade de compartilhar esse amigo, como se essa pessoa fosse somente amigo dele, e não pudesse ser amigo de outras pessoas também. Então, eles têm as dificuldades em relação a isso. E desinteresse aparente por colegas. Então, não são todas as pessoas que eles querem serem amigos. Né? No geral, eles têm geralmente de 1 a 2 amigos no máximo, tanto a criança quanto os maiores. Né? Os adolescentes, os adultos também, eles demonstram assim, bem, assim, uma seletividade com as amizades. Movimentos motores, uso de objetos ou fala estereotipados ou repetitivos. Então, o que a gente vai perceber muito com muita frequência nessas crianças? A ecolalia, que é aquela fala, quando a gente fala e ela repete o que você falou, sem mesmo se dar importância ao contexto ou mesmo aprender com aquilo que está sendo dito. Ela só repete por repetir, né? Ela repete a palavra, ela repete a frase. Ela pode repetir tanto imediatamente, quando a gente fala, ou posteriormente. Você falou uma coisa, e lá depois de algum tempo, ela vai falar aquilo que você falou, né? É uma repetição. Movimentos repetitivos com as mãos. Se vocês já viram crianças que ficam balançando, chacoalhando a mão, ela tem muito hábito também de ficar movimentando o corpo, né? Então, eles fazem isso. Isso é uma forma deles se reorganizarem internamente, tá? E uma organização e alinhamento em comum por objetos, por exemplo, crianças, né, que estão brincando ali. Então, as brincadeiras, os carrinhos, eles têm uma tendência de colocar todos sempre na mesma ordem. Às vezes até por cor, por modelo, sabe? Eles fazem um alinhamento, sempre um atrás do outro. Então, as brincadeiras se resumem a isso, de colocar o carrinho um atrás do outro. Quando é maiores, né, já está na época da escola, sempre assim, o estojo, a mochila, eles vão guardar sempre os cadernos, as canetas, sempre da mesma ordem, do mesmo jeito. Quando vai colocar na carteira, sempre organiza o caderno de uma forma, coloca o estojo de um lado, ou mesmo para estudar em casa, ele sempre vai estruturar a mesa de uma forma. Tem também aqueles que estruturam um prato para se alimentar. Então, tem que estar lá o arroz, o feijão, a mistura do lado, né? Às vezes não pode misturar um com o outro, não pode nem chegar perto, às vezes come uma coisa só primeiro, depois come outra. E quando muda isso, causa muita irritação neles, né? O lanche, por exemplo, tem que estar sempre do mesmo tamanho. A vitamina, por exemplo, também, tem crianças que não podem ver a cor, então a mãe tem que tampar para ela poder tomar. Então, elas têm esses padrões de comportamento que são diferenciados. O que mais que nós temos nessa criança? Então, eles têm interesses altamente restritos e fixos em intensidade ou foco. Quando eles gostam de uma coisa, eles gostam mesmo, assim, eles dão muito atenção, muito foco para aquilo. Por exemplo, no geral, as crianças gostam de animais, né, e até de dinossauros, né? Dificilmente a gente conhece uma criança que não tem interesse por dinossauro. No caso dessas crianças, esse interesse pelo dinossauro, ele é muito maior. Então, ele vai conhecer tudo do dinossauro, ele vai saber todos os nomes de todos os dinossauros, vão se aprofundar em saber a época, o que aconteceu com eles, sabe, a sequência de um para o outro. Então, eles vão, assim, ter uma atenção muito maior do que as crianças. Quando é para animais, a mesma coisa, ou outros interesses também, tipo modelo de carro antigo, ele vai saber tudo sobre aquele carro, a data, o ano, a época, os acontecimentos, tudo, né? Eles vão se aprofundando. E isso é na infância e também no adulto, tá? Então, tem adultos que têm determinados focos também bem intensos, não conseguem pensar em outras coisas, têm muita dificuldade para desenvolver outros projetos, outras questões, porque tem sempre atenção muito focada a uma coisa. Interessante que a gente tem visto na atualidade que muitos têm se dedicado à área de TI, né? Eu acho que é interessante isso, porque, assim, é uma área que você tem menos comunicação com as pessoas, porque você está se envolvendo ali com essa área que é meio tecnológica, né?
e é uma área que exige bastante concentração e foco também. E eu acho que eles estão buscando essa área naturalmente, porque essa área permite que eles tenham eles conseguem se expressar ali dentro daquele mundo, daquele universo de tecnologia, né? E é uma área que você não precisa dar muito reportes, feedbacks para as pessoas que estão de convivência, enfim, uma área que você pode trabalhar muito pela internet, né, sem estar presente, enfim. E, bom, interesse desproporcional em detalhes irrelevantes, né? Então, o que para a gente é irrelevante, para eles tem muito significado, né? Então, eles têm, né, chamam a atenção deles algumas questões. Insistência na mesmice, aderência inflexível a rotinas ou padrões ritualizados de comportamento. Então, assim, quando a criança tem a mãe, né, naturalmente, desde quando nasce, vai, assim, tem a rotina daquele lar, né? E na escola também vai ter uma rotina, na vida social uma rotina. Quando essa rotina, ela sai do padrão, essa criança tende a se desorganizar, tá? Então, assim, ela aprende sobre aquele universo, vamos colocar aqui a educação espírita, né? As primeiras vezes que ela está vindo para a evangelização, ela chega na sala de aula, vai se deparar com o educador, para muitos vai ser difícil entrar na sala, mas ela, com a insistência dos pais e o acolhimento do educador, ela vai se aproximando, ela vai aprendendo daquela rotina de sala de aula. Quando o educador muda as estratégias da sala de aula, a criança ela tende a resistir a essa mudança e tende também a se desorganizar. Então, ela fica agitada, ela pode chorar, ela pode querer sair da sala, ela não concorda, ela fica resistente àquela mudança. Então, é até importante a gente observar, né, para a gente conduzir a nossa sala de aula. E eles também têm padrões rígidos de comportamento verbal e não verbal, tá? Então, sempre concreto, sempre da mesma forma, sempre com muita rigidez. A gente percebe que não são flexíveis ao que fala, né, ao que as nossas regras, a maneira que a gente está trazendo aquela colocação, eles tendem a resistir e não aceitar. Eu estou falando um pouco mais rápido para dar tempo de falar tudo. E aí, no final, se ficar dúvida, vocês me sinalizam, tá bom? Hiper ou hiporreatividade a estímulos sensoriais ou interesses em comum por aspectos sensoriais do ambiente. Então, tem muitas crianças que têm bastante dificuldades em relação ao som. A grande maioria do autista, ele tem sensibilidade auditiva, então os sons para ele, tem uns que é o agudo, tem outros que é a altura do som, então isso é como se machucasse mesmo, né, a audição deles, eles têm muita dificuldade. Texturas, luzes específicas, então, assim, a etiqueta, o tecido, eles têm eles são sensíveis, né, a gente fala. As luzes também, se estão muito claras ou se está muito escuro, então cada um vai reagir de uma forma, um com hiper e outros com hipo. Então, outros, a temperatura muito alta, por exemplo, o sol quente, para eles é horrível, né? Já outros, o frio, né? Então, cada um tem um jeitinho. Fascínio em comum por objetos ou movimentos. Por exemplo, ficar vendo o ventilador, as pazinhas do ventilador girarem. Para eles também, eles gostam muito disso. Ficar girando objetos também. Gostam muito dessa coisa de velocidade, de movimento. Isso também acalma muito dessas crianças. E o que a gente pode fazer, então, com essa criança na nossa sala de aula, né? Então, assim, é um universo que, para muitos de nós, ainda é desconhecido, de como tratar, de como lidar. O importante, e eu falo sempre, na educação espírita, o nosso papel principal é a educação do espírito, né? Essa criança que nos chega na casa espírita, ela vem pelo um alimento espiritual, por um conhecimento
espiritual. Então, acho que a nossa maior preocupação é dar isso a elas, né? Então, preparar bem o ambiente espiritual da nossa sala de aula, para acolhê-las, né, principalmente do ponto, né, espiritual. E aí as estratégias que a gente vai usar em sala de aula é para favorecê-lo ainda mais e pensando em todos da nossa sala, né? Então, assim, a gente vai utilizar estratégias simples, né? Que vai, assim, melhorar um pouquinho para eles. Então, assim, a nossa comunicação com essas crianças tem que ser sempre objetiva. As nossas atividades, a gente precisa planejar e organizar, a gente precisa pensar neles, porque eles não vão responder como todas as crianças respondem nas nossas aulas, né? Então, assim, a gente tem que ter sempre clareza na comunicação com eles, a gente sempre vai dar feedbacks para eles, perguntar para eles como eles querem, como eles gostam, e dar feedback de como tá ocorrendo, né? E sempre assim, respeitando essa criança, porque cada uma vai ter uma forma diferente, e às vezes parece que ele não está gostando da nossa aula, e não é nada disso, né? Às vezes é mesmo a resposta dele ao ambiente, não necessariamente ao conteúdo que a gente está levando para eles. Às vezes eles estão aceitando e recebendo muito daquele alimento, mas muitas vezes eles não demonstram isso. A gente faz essa leitura da expressão facial, eles não vão demonstrar isso na expressão facial deles, então muitas vezes a gente vai estar lá falando, às vezes ele vai estar brincando, ou se ele tem alguma coisa que geralmente ele traz para a aula, que é de girar, de brincar, ou está com algum boneco, ele geralmente parece que ele está distante da nossa aula. Mas, na verdade, quando você vai buscar alguns feedbacks, você observa, nossa, ele prestou atenção, né? Então, é isso que a gente tem que ficar confortável, né? De saber que a gente está fazendo o nosso papel ali dentro da sala de aula, e sempre lembrar que nós nunca estamos sozinhos dentro de uma sala de aula, né? A gente tem as nossas equipes espirituais que nos acolhem, nos assistem, estão sempre nos auxiliando e até nos inspirando também os nossos pensamentos, para que a gente tenha uma fala também assertiva que vá despertar naquele espírito, né? Algo que vai auxiliá-lo no seu desenvolvimento ainda mais. E a gente sempre fala assim que essa criança, principalmente também o adolescente, que eles reconheçam em nós um espaço onde eles possam vir falar para a gente e eles se sintam confortáveis, porque eles já têm dificuldade de se expressarem. E se a gente tem uma forma de atuar onde a gente não entende o comportamento dele e a gente vai com alguns pré-julgamentos, alguns rótulos, isso distancia ainda mais. Então, eles precisam ver na gente, né, um acolhimento mesmo, alguém que está ali para escutá-los, para ouvi-los e para auxiliá-los, né? E eles podem, assim, os mais velhos, trazer até as suas dúvidas, sem medo de serem julgados, né, pelo que eles estão trazendo. É um acolhimento mesmo a todas essas crianças. E o que a gente pode utilizar em sala de aula? Para crianças com o espectro autista, é muito importante a rotina. Então, assim, a nossa aula e a nossa sala, ela tem um jeito, né? Então, a gente tem algumas imagens nas paredes, né? Tem alguns cartazes, a gente sempre começa a aula de uma forma, né? Às vezes com uma prece, a leitura, e depois uma atividade, e depois a explanação da aula. Então, essa rotina para o espectro autista é muito importante. E se a gente precisar de mudar essa rotina, é muito importante a gente contar para eles e avisá-los que a gente vai mudar a rotina. Eles precisam do que a gente chama de previsibilidade. Eles precisam saber tudo o que vai acontecer. E quando a gente vai iniciar a nossa aula, se a gente contar também para eles o que vai acontecer, isso também é muito bom. Contar para eles, olha, hoje a gente vai ter uma contação de história, a gente vai fazer uma atividade, a gente vai recortar, a gente vai colar, a gente vai pintar. Contar para eles o que vai acontecer, isso acalma, e isso dá uma segurança para eles, e eles tendem a aceitar com mais naturalidade. Né? A gente fala também de manter essa sala assim, sempre organizada, estruturada, sempre da mesma forma, para eles sentirem aquele ambiente que está, eles sentem, né, que está preparado para eles. Então, a gente sempre fala também sobre um plano de aula individual. Vera, mas aí eu vou ter que fazer 10 planos de aula? Não, você vai montar o seu plano de aula, só quando a gente fala de individual, é você pensar nessa criança.
com o tempo, a gente vai aprendendo também dessa criança o que ele mais gosta, o que ele não gosta, o que deu certo, o que não deu certo. E a gente vai criando essas estratégias pensando nessa criança. Né? Ah, Vera, qual é a atividade mais certa? Não tem uma atividade certa. A gente vai observar essa criança, ver como ela se comporta, ver como ela responde ao que você está levando para ela, e você vai entendendo qual que é o perfil dela. Uma coisa que a gente sempre traz, né, é a importância de se comunicar com os pais. Conversar com os pais e entender como essa criança funciona em casa nos ajuda a criar estratégias para ela em sala de aula. Então, se você sabe que ela não gosta de determinadas coisas, então trazer essas determinadas coisas na aula vai ser ruim. Por exemplo, tem criança que não gosta de cola. Passar a mão na cola para elas é muito aversivo. E aí, trazer atividades com cola, será que vai ser tão interessante? Será que dá para pensar em outra atividade que não tenha cola? Né? Ou você conversar com a mãe, mas é a cola em bastão também, né? Ou é só a cola líquida. Então, a gente vai escutando essa família, escutando também a criança, para a gente poder pensar nessa aula que fique mais atrativa para essa criança mesmo, né? Essas crianças, gente, elas sempre têm muito potencial, tá? Muito potencial. Então, a gente ouvir essas potencialidades, tentar entender, né, esses potenciais, prestar atenção nesses detalhes, de como ela se comporta, né? E usar essa capacidade dela e o que você observou para trazer como estratégia para a sua aula. Mudanças inesperadas podem gerar ansiedade. Então, assim, a gente está conduzindo a aula de uma forma e acontecem coisas inesperadas, isso pode gerar ansiedade nessa criança. Por exemplo, coisa assim, simples. A gente está conduzindo a nossa aula, de repente chega 3, 4 pessoas dentro da sala de aula. Às vezes vem o diretor, o coordenador, enfim, outro educador. Essas crianças, elas tendem a ter dificuldade para saber o que está acontecendo aí e por que essas pessoas estão chegando na sala de aula, tá? Até quando chega aluno novo também. Elas também tendem a não aceitar essa pessoa que está chegando na sala de aula. E isso precisa ser conversado com ela, orientado. Olha, vai chegar uma criança, ou se a gente já sabe que tem essa criança dentro da sala de aula, então esse coordenador, esse diretor, às vezes um outro educador, ir com cuidado ao contato dessa sala, porque essa criança pode se desorganizar, tá? Bom, aí vamos lá para o transtorno do espectro autista, meu tempo está correndo. Bom, o TDAH, né, que é o transtorno do déficit de atenção, ele é um padrão persistente de desatenção ou hiperatividade, né, impulsividade, que interfere no funcionamento ou desenvolvimento e que impacta negativamente e diretamente nas atividades sociais, acadêmicas ou ocupacionais. Então, assim, no geral, nós temos uma desatenção, né, comum no nosso dia a dia. Não é tudo que a gente presta atenção, não é tudo que a gente quer prestar atenção, né? Mas quando isso tem um impacto no funcionamento, né, que isso é persistente, que ocorre ao longo da vida da pessoa, e como eu falei antes, ela vai nascer com TDAH e ela vai desencarnar com TDAH, tá? Então, se tem esse prejuízo e impacta negativamente, então a gente vai observar e vai, talvez aí, né, classificá-la com TDAH. Então, ela tendo TDAH, significa o quê? Ela tem um prejuízo em atenção e ela pode ter também hiperatividade. O TDAH, a criança, né, ela pode ter somente a desatenção, né, ela é chamada assim de TDA, né, que é o transtorno do déficit de atenção, e não necessariamente hiperatividade, tá? E ela pode ser, o TDAH, ela pode ser do subtipo, então, desatento, ela pode ser do subtipo hiperativo. Então, tem crianças que têm o foco, atenção, mas ela é hiperativa, e aí, assim, ela está dentro do quadro, né, do TDAH, tá? E tem o combinado, que significa que a criança, né, ela tem a desatenção, né? Não só a criança, né? Estou falando criança, mas o indivíduo, né? Ele tem a desatenção e tem também a hiperatividade. Aí a gente classifica combinado. Então, é transtorno, déficit de atenção e hiperatividade, combinação, combinado, né? Que significa os dois. Ou subtipo desatento ou subtipo hiperativo. Então, o que ocorre, né, nessas pessoas?
Então, frequentemente, ela fala em prestar atenção a detalhes ou comete erros por descuido. Por exemplo, está conversando com uma pessoa e ela não consegue prestar atenção nessa conversa. Então, assim, a pessoa está ali falando, o pensamento dela já foi para outro contexto, tanto que ela tem até dificuldade de emitir respostas, né, nessa conversa, nesse diálogo, porque ela perdeu metade daquilo que foi dito, tá? Isso vai acontecer não só na comunicação com outra pessoa, vai acontecer na leitura, quando ela estiver ouvindo um professor, quando ela estiver estudando, enfim, né? Porque é o prejuízo que a pessoa tem, tá? Ela tem dificuldade em manter a atenção em tarefas, né, ou atividades recreativas. Então, assim, ela está fazendo uma determinada tarefa. E manter aquilo por um período de tempo, para ela é muito difícil. Então, ela tende a naturalmente abandonar aquela tarefa, tá? Então, ela começa a fazer uma coisa, por exemplo, né, um adulto que está dentro de casa, por exemplo, fazendo algumas tarefas da casa. Então, ele começa a lavar a louça, daqui a pouco ele lembra que ele tem que organizar, recolher a roupa, ele vai recolher a roupa, ele lembra que ele tem que colocar a carne para descongelar, coloca a carne para descongelar, ele lembra que ele tem que, eu esqueci de lavar a louça, volta para lavar a louça. Então, ele fica nesse ciclo e passa o dia, às vezes ele não conseguiu concluir as tarefas. E às vezes as tarefas de ambiente de trabalho é a mesma coisa. Então, ele começa a fazer uma tarefa, esquece do que estava fazendo, começa a fazer outra, lembra que tem outra para fazer, e aí ele não consegue terminar nenhuma e nem outra. A criança, a mesma coisa. Dentro da nossa sala de aula, esse padrão vai se repetir. Então, ela vai te ouvir por um determinado tempo, depois ela já não vai te ouvir mais, ela vai começar a fazer uma tarefa, ela vai abandonar aquela tarefa, então ela começa pintando, daqui a pouco ela já quer recortar, daqui a pouco ela levanta da carteira, ela vai falar com um aluno, ela não consegue ficar focada fazendo aquela rotina, aquela atividade, tá? Quando está falando com a criança, parece que ela não está escutando, né? Então, às vezes, realmente, ela não está escutando mesmo, às vezes, o pensamento dela está em outro lugar, tá? Não segue instruções ou falha em terminar as tarefas escolares, domésticas ou no trabalho. Então, tem muita dificuldade para seguir as instruções. Se você está dando uma instrução de aula ali na evangelização, muito provavelmente, se você tiver uma criança com TDAH, ela vai ter dificuldade de seguir essas instruções. É aquela criança que você fala e ela não... Parece que você não falou nada, né? Então, sente aqui. Não, ela não vai sentar, vai ficar com dificuldade para sentar, vai se levantar, enfim, né? Qualquer outra regra. Ela vai apresentar bastante dificuldade. Ela tem também dificuldade em se organizar as tarefas e as atividades, ela evita ou reluta para se envolver com determinadas tarefas, principalmente as tarefas que exigem um esforço mental, tá? Prolongado. Perde objetos com muita frequência, então, se é criança, está na escola, ela esquece de levar o livro, ela esquece a caneta, ela esquece o estojo, ela perde apontador, perde o lápis, perde a caneta. Se é um adulto, esquece o celular, esquece a carteira, esquece o guarda-chuva, perde todos esses objetos com muita frequência. Tudo isso, gente, a gente fala no TDAH, tudo isso tem que ter uma frequência, tá? E isso tem que ocorrer ao longo da vida, tá bom? A gente aprende ao longo da vida a criar estratégias para evitar e para melhorar, mas a gente sempre vai, o TDAH, a pessoa com TDAH, se ela não tiver em psicoterapia, se ela não tiver em acompanhamento, ela sempre vai manter esse padrão de comportamento. E a pessoa, ela é facilmente distraída por estímulos externos, então... Ela está, às vezes, assistindo um filme, a campainha tocou, pronto, já não vai mais assistir o filme porque ela se dispersa, né? Vai saber o que está acontecendo, a menos que esse filme seja muito interessante. E, no geral, as pessoas com TDAH têm muita dificuldade de assistir um filme. Ela não consegue prestar atenção no que está no contexto do filme, tá? Isso igualmente para as outras áreas também, no ambiente da escola, trabalho, né? E ela esquece de realizar atividades diárias. Então, é uma pessoa que tem muito prejuízo em memória. Por quê? Por conta do esquecimento. Para a gente ser bom de memória, a nossa atenção precisa estar atento a ouvir a informação ou enxergar essa informação, levar essas informações para uma área do cérebro, né? E aí decodificar todas as informações e armazenar nas memórias. Como essa área ela tem um prejuízo, ela tende a não levar de maneira adequada e correta para a memória, logo ela tem prejuízo de memória, tá? Dificuldade em organizar
Opa, acho que eu já falei. Frequentemente é uma criança, um adulto que mexe muito as mãos, fica muito incomodado na cadeira, está assistindo uma palestra, está assistindo uma aula, fica muito inquieto, fica com muita vontade de levantar e sair do lugar, às vezes não levanta por educação, mas se a criança, ela levanta e ela não consegue ficar parada ali, ouvindo uma aula, assistindo uma aula. Geralmente, né, aquelas crianças que pedem muito para ir no banheiro com muita frequência, que realmente a gente percebe, ela tem muita dificuldade de ficar parada ouvindo, né? Corre, sobe escadas em situações inadequadas, quando é adolescente vai se manifestar em inquietação, né? E é incapaz de brincar e se envolver em tarefas e atividades de maneira tranquila. Sabe aquela tarefa que te exige se concentrar e ficar calmo ali para fazer aquela tarefa? A criança com TDAH, ela tem muita dificuldade. Por exemplo, assim, um quebra-cabeça por TDAH, às vezes é muito dificultoso de fazer, sabe? Às vezes você tem que se esforçar muito para brincar com um quebra-cabeça ali, porque vai exigir dela um esforço tremendo. Está sempre em movimento, como se estivesse a todo vapor, fala excessivamente, né? A criança hiperativa, ela fala muito. O adulto hiperativo também, ele tem essa tendência de falar bastante. Responde precipitadamente antes que a pergunta seja completa. Então, assim, a pessoa está falando e ela já quer emitir aquela resposta. Ela não consegue esperar. E quando ela está num ambiente que realmente ela precisa esperar, isso incomoda demais esse tempo de espera para emitir a resposta. É aquela pessoa que quer falar, ela nem concluiu, ela já está respondendo, né? É uma área do cérebro que tem prejuízo que a gente chama de controle inibitório. Então, essa área, por estar em prejuízo, a pessoa tende a emitir essa resposta com mais rapidez. Tem dificuldade em esperar a sua vez, né? Então, difícil para ela. Interrompe ou se intromete nas conversas ou nos jogos. Então, o acolhimento vai ser da mesma forma, né? É um ambiente simples e acessível a essa criança, evitar os rótulos e as correções públicas. Se eu tiver que conversar com essa criança, chamá-la no privado, no individual, acolhê-la e mostrar para ela que tudo bem, a gente entende que é difícil para ela ficar sentada, fazendo atividade, mas que ela colabore um pouquinho ali para ficar junto com a gente nessa atividade, e o ideal é a gente sempre mudando as atividades para facilitar para ela, porque como ela não consegue ficar muito tempo em uma atividade só, vai ser muito difícil ela ficar mais calma nessa atividade. Então, se a gente muda a atividade, pode ser que seja mais atrativo para ela, tá? Então, sempre receber com escuta, paciência, compreender que esse comportamento é uma expressão de uma necessidade da criança, né? Não está fazendo isso porque ela quer e porque ela quer nos chatear, né? E cada criança, isso é sempre muito importante, né? Cada criança, ela traz essa bagagem espiritual, né? Então, na nossa educação espírita, na nossa evangelização, a gente vai acolher essas crianças e procurar envolvê-la com amor, né, e dando esse subsídio de atenção, de acolhimento, até mostrando o nosso comportamento, né, mais calmo, mais sereno, para auxiliá-la e ela perceber que existem outras formas, que para ela vai ser muito difícil, mas há uma aprendizagem também observando os seus pares e como as outras pessoas reagem, né? Bom, aulas mais dinâmicas e participativas para essas crianças, então, evitar longos períodos só falando, porque ela vai ter muita dificuldade para ficar ali quietinha, ouvindo, né? As contações de história auxiliam, e histórias curtas também, histórias muito longas também, elas também tendem a não prestar atenção, tá? E com a interação, então você vai contando a história, é interessante você usar o apoio visual para essa criança, não só o auditivo, porque logo que o prejuízo dela também é o auditivo, o recurso visual vai auxiliar, então você vai contar a história, então é uma história contada, verbalizada, mas também com o uso dos apoios visuais, tá? Dramatizações e pequenas encenações, tudo muito rápido, né, para que ela consiga se envolver o máximo ali naquilo que você está querendo transmitir. O uso de músicas e gestos e recursos visuais ajudam muito nas nossas aulas, e quanto mais a gente estiver envolvendo os sentidos, para ela vai ter um maior engajamento, tá? Então, sempre pensem nisso na hora de preparar as aulas. Músicas, assim, aulas rápidas, né, com conteúdos bem rápidos,
que tenham bastante dinamismo, né? E que tenha bastante recurso visual e auditivo, né? De música, para que ela se enganje o máximo que ela puder. Atividades práticas e curtas, eu já comentei, né? Dividir aulas talvez em blocos, né? Então, conta uma história, faz uma atividade, depois você conversa, né? Ou traz o conteúdo da aula, atividade, depois história, enfim, cada um vai utilizar a sua estratégia. Mas é sempre bom a gente diversificar o máximo que a gente puder, tá? Propor tarefas manuais de desenho, colagem, montagem, né? Para facilitar para essa criança. E alternar os momentos de maior e menor movimento. Então, tem aulas que a gente movimenta mais dentro da sala de aula, precisa levantar, vai fazer uma colagem, vai colar lá no cartaz, né? E tem momentos que a gente vai diminuir, né? Vai fazer uma atividade mais ali, na sua mesa, na sua carteira. O transtorno específico de aprendizagem, né? Que a gente está chamando aí a descalculia, né? Mas a descalculia, o termo correto, né, a gente vai chamar do transtorno específico de aprendizagem, é a mesma coisa, a criança, ela nasce com esse transtorno e ela vai desencarnar com esse transtorno, e ao longo da vida, ela vai tendo aprendizagem, onde vai melhorando esse funcionamento, tá? Mas essa pessoa, ela vai mostrar isso ao longo da vida, e determinadas áreas que ela vai trabalhar na vida adulta, ela vai ter mais dificuldade para se relacionar. Então, quais são as dificuldades da pessoa com um transtorno específico de aprendizagem? Então, é a dificuldade em aprender e utilizar as habilidades acadêmicas, aqui a gente está falando de aprendizagem, né? E logo envolve as habilidades acadêmicas, que é leitura, escrita e matemática. A leitura de palavras geralmente é imprecisa ou lenta, então ela tem um esforço muito grande para ler, né? Então, ela lê palavras isoladas em voz alta, de forma incorreta ou lenta. Frequentemente, ela adivinha palavras, tem dificuldade em pronunciar palavras. Esse é um dos prejuízos, né? Alguns dos prejuízos da pessoa com transtorno. Ela também tem dificuldade em entender o significado do que é lido, então, geralmente, às vezes ela pode ler uma frase, mas entender o contexto do que ela leu, às vezes ela tem dificuldade, tá? Então, na leitura, também ela vai ter uma leitura com dificuldade, tá? Não é preciso. E também, logo, também vai ter dificuldade em entender essa sequência, né, do que ela está lendo e relacionando, pensando, né, no que ela está aprendendo ali. Dificuldade com a ortografia, por exemplo, ela pode adicionar, omitir algumas vogais, tá? Ela geralmente troca o P pelo B, o D pelo T, ela pode omitir e ela pode acrescentar também algumas consoantes ou vogais, tá? Então, os prejuízos estão na expressão escrita, né, na precisão ortográfica e gramatical, pontuação, clareza, organização da expressão escrita. Prejuízo na leitura, a leitura é mais lenta, com muitos erros, dificuldade em reconhecer as palavras. Aí a gente chama de dislexia, tá? Quando ela tem a dificuldade na matemática, que envolve o cálculo preciso, ou fluente, e o raciocínio matemático preciso, né? A gente vai conseguir fazer uma soma, uma subtração, ou uma multiplicação. Quando ela tem esse prejuízo, a gente chama de descalculia, tá? Então, o que a gente estava vendo hoje aqui, né, que pediu para a gente abordar, é a dislexia, que é o prejuízo na leitura, tá? Mas ela está dentro do transtorno de aprendizagem, tá bom? Bom, para essas crianças que têm essa dificuldade, a gente também vai utilizar estratégias simples, né, para tornar esse ambiente para ela mais acessível e acolhedor. Então, uma das primeiras coisas que a gente tende a falar, que às vezes, a criança não aprende, a criança está desinteressada, né? E às vezes não é desinteresse, e às vezes não é falta de simplesmente porque ela não aprende, assim, porque não quer, né? É porque realmente ela tem um transtorno e que dificulta essa aprendizagem para ela, né? Então, aqui a gente vai compreender, né, que essas dificuldades aí não definem esse espírito dessa criança, né, que às vezes ela tem essa dificuldade nessa encarnação, dessa aprendizagem,
mas assim, ela tem muito conteúdo interno, ela está ouvindo, ela tem uma aprendizagem espiritual, né? Aí a gente vai olhar para esse espírito que está ali e a gente está transmitindo todo esse conteúdo. Bem diferente do TEA, bem diferente do TDAH, vai ser uma criança que vai estar bem receptiva, bem aberta para aprender. Eles têm muito interesse para aprender, mas logo tem muita dificuldade nessa aprendizagem, né? É uma criança que vai estar ouvindo, que vai estar ali pertinho de você, está interessada no conteúdo, está atento ao que você está falando, está te escutando o que você está transmitindo para ela. Mas ela vai ter uma dificuldade nessa aprendizagem, né? Então, a gente precisa valorizar o esforço que essa criança está fazendo, sabe? E, assim, valorizar aqueles pequenos resultados. Uma palavra que ela conseguiu ler de forma mais fluente, de forma mais organizada, uma frase, a gente vai valorizar, né? Evitar, né, de trazer textos para essa criança para ela ler em sala de aula, porque para ela, como ela tem a dificuldade, pode ser que a gente coloque ela em uma exposição, fique difícil. Então, talvez uma conversa mais individual, mais privada, se ela se sente confortável para ler aquele texto, né? Então, às vezes, a gente vai fazer uma encenação e a gente dá um texto para a criança, né? E, às vezes, se é com adolescente, fica pior ainda, porque ele sabe que ele tem a dificuldade, ele tem medo das chacotas que os colegas podem trazer para eles, né? E, às vezes, ocorre mesmo, ele vai ler de uma forma muito lenta, e, às vezes, o colega, às vezes, não tem nem paciência para ouvir o que esse colega está trazendo, né? Então, a gente precisa observar se essa criança não tem esse prejuízo para a gente não expô-la ainda mais, tá? E elogiar qualquer e pequenas conquistas que essa criança está trazendo, né? Então, evangelizar é amar, compreender e orientar com paciência, aquele carinho que a gente tem com cada criança, sabe? Trazer para perto da gente, escutá-los, ouvi-los, né? Já estou terminando aqui, viu, meninas? Para não avançarmos mais no nosso tempo. Bom, que estratégia a gente vai utilizar, então, com essas crianças? Linguagem simples e frases curtas, reforçar ideias principais, menos conteúdo, falar mais do essencial, repetir os conceitos de forma variada, através de história, desenho, música, para que ela aprenda ali, né? Dramatizar, trazer bastante dinâmicas e jogos, utilizar muito, né, o verbal e também as imagens para que ela aprenda ali também com essas imagens, os cartões, as sequências ilustradas, desenho para expressar o entendimento da aula, né, e uso de objetos simbólicos, por exemplo, assim, né, uma semente para falar do crescimento espiritual. A semente a gente entende que ela é pequenininha, mas ela vai crescer, vai se tornar uma árvore frondosa. Espiritualmente também, a gente quer falar do crescimento espiritual, pegar algo simbólico que cresça também, né? Isso vai facilitar a aprendizagem para essa criança. E sempre usar mesmo, trazer mesmo esse recurso da semente mesmo, sabe? Trazer o mais lúdico possível para as crianças. Para os jovens também. Respostas orais, né? Então, verbalizar o que a gente quer e também permitir que essa criança não escreva um questionário, algo que a gente está solicitando ali, permitir que a resposta dela seja oral, que, né, para quem tem a dificuldade, né, na escrita, né, oralizado, vai ser melhor para ela, tá? E quem tem dificuldade na oralização, a gente vai sentindo, vai exigindo menos, cobrando menos dessa criança, né? Permitindo que ela aponte também, se a gente tem uma estratégia, né, acho que a Fernanda vai trazer uma aula para vocês, se já não trouxe, né, sobre a comunicação, então permitir que ela aponte também, trazendo né, uma estratégia de uma outra comunicação, facilita também muito para essas crianças, completar palavras e frases, ao invés dela ter que escrever tudo, para facilitar, né? Parceria com os colegas que apoiem, né? Então, sempre os pares ajudam muito nesse sentido, eles vão aprendendo também com esses pares, sem cobrança, sem exigência, deixando a criança explorar e aprender naquele ambiente. Trocas de experiências, aprendizagem colaborativa, né? Um aprendendo ali com o outro. O foco é compreender o conteúdo e não apenas ler e escrever corretamente, né? Não nos interessa se eles estão lendo e escrevendo corretamente. O que nos interessa
é que eles estão absorvendo aquele ambiente, principalmente esse ambiente espiritual, que é o que mais os interessa na educação espírita e na evangelização, tá bom? Vamos deixar um tempinho aqui para as perguntas, se tiver. Meninas, muito obrigada pela oportunidade mais uma vez. Obrigada, Vera, por essa aula maravilhosa que trouxe explicação de cada neurodivergência. Nós tivemos alguns comentários e nós tivemos algumas questões. O Regis, ele veio perguntando e, ao mesmo tempo, comentou sobre e as crianças superdotadas, né? Que elas também devem sofrer bastante por sua condição, por ser sobrecarregados de saber muito. Sim, a criança que, quando ela tem altas habilidades, né, e ela está muito acima da média, uma das características do perfil dessa criança é exatamente a cobrança. Ela tem uma rigidez muito grande, intensa consigo mesma, e ela se cobra, né, e ela se exige muito, é como se tudo precisasse ser tudo muito perfeito, né. Então, é um sofrimento psíquico que a gente deve conversar e orientar e ajudar essa criança a diminuir essas cobranças internas, né. Certo. A Neide Rodrigues, ela comentou assim, antigamente uma criança com problemas eram chamadas de excepcionais. Qual a diferença entre TEA e excepcional? Há diferença? Então, assim, ao longo do tempo, excepcional já é um conceito muito antigo. Como a gente não tinha, assim, os teóricos, eles vão fazendo as suas pesquisas, né, e vão trazendo essas nomenclaturas para a gente. Então, eu não lembro agora de que década que era a palavra excepcional, mas ela é muito antiga mesmo, né? E ela foi trazendo por necessidades especiais, e quando chega no autismo também não era autismo, a gente começa com Asperger, o Asperger, ele iniciou com os estudos da esquizofrenia, então, assim, ao longo do tempo foram se nomeando cada comportamento, cada transtorno. Então, hoje, né, a gente tem no DSM-5, que é o nosso manual, a nossa norma, né, que é um manual da medicina, a gente chama hoje o transtorno do espectro autista, nível 1, 2 e 3 de suporte. Mas a gente for falar de excepcional, essa criança, lá nessa década, ela era uma criança que a gente chama hoje, né, o transtorno do espectro autista, só que lá naquela época era uma criança considerada excepcional. E o excepcional naquela época, não necessariamente só para o autista, tá? Era qualquer criança que tinha alguma anormalidade, né? Então, pode ser uma deficiência intelectual, né, poderia ser qualquer outra condição, a gente chamava de uma criança excepcional, tá? Hoje a gente tem uma classificação muito maior, né, que nos ajuda a entender ainda mais esses perfis de comportamento humano. Certo. Obrigada, Vera. A Patrícia, ela vem com uma outra pergunta, como diferenciar que a criança, adolescente ou adulto tem ansiedade avançada, que também não tem foco, distração, do TDAH? Tá. É possível, no olho nu, diferenciar sem saber o diagnóstico? Para o profissional que trabalha na área, é mais fácil dele olhar e bater o olho e falar que também tem um transtorno de ansiedade. O transtorno de ansiedade, a principal característica dele é a preocupação com o futuro, tá? Então, assim, o TDAH, ele não se preocupa com o futuro, ele tem uma preocupação em relação, de modo geral, como todos nós temos, mas não aquela preocupação excessiva, né? O transtorno de ansiedade, a principal característica é a preocupação com aquilo que ainda vai acontecer. Então, ele sofre antecipadamente por muitas questões que ele não sabe como vai ocorrer no futuro, mas ele já quer saber ter essas respostas de imediato, né? Então, é um sofrimento psíquico real que dá para a gente enxergar, né, para profissionais que estão lidando a olho nu, mas o pai e a mãe, né, começa a observar que a criança está muito preocupada com o futuro, com o que vai acontecer, né, e é preocupações com tudo, gente, desde coisas pequenas, preocupação com chuva, vai chover, tá sem o dinheiro não caiu, o pagamento não caiu, a pessoa sofre por aquilo de uma forma, assim, demasiada, tá, que ocorre o sofrimento psíquico. Tá bom? Porque, assim, todos nós temos preocupações, né? A gente se preocupa um tanto com o futuro. Isso é natural, tá? Mas quando é excessivo e tem uma frequência que leva a um sofrimento, aí a gente começa a sinalizar para a gente que ali é um transtorno. Certo.
Vera, a Ana Paula comentou justamente o que você trouxe também, da importância do quadro de rotina com as figuras dentro das atividades, trazendo as atividades com previsão, né? E a Fernanda trouxe um comentário interessante que ela ouviu de uma psicoterapeuta uma vez a seguinte correlação, que a mente do autista seria como um sistema operacional dos celulares. Alguns têm iOS e outros o Android. Não tem certo ou errado, apenas funcionam de formas diferentes. Ó, eu não peguei todo o que você me falou na internet, falou um pouquinho. Você poderia repetir, principalmente o comecinho? Sim. A Fernanda ouviu de uma psicoterapeuta a seguinte correlação, que a mente do autista seria como o sistema operacional dos celulares. Alguns têm iOS e outros o Android. Não tem certo ou errado, apenas funcionam de formas diferentes. Sim, a gente pode colocar dessa forma, assim, porque cada autista, ele vai responder de uma forma diferente, ele tem um perfil diferente, por isso que a gente chamou o espectro, né, espectro autista, que, exatamente, ele é autista, mas ele não vai ter os mesmos comportamentos que outros autistas têm, cada um vai ter a sua especificidade, cada um gosta mais de uma coisa, cada um tem mais sensibilidade numa área, um tem restrição alimentar, o outro não tem restrição alimentar, ou tem menos restrição, um tem mais sensibilidade auditiva, outro tem menos. Então, cada um vai tendo a sua especificidade. Obrigada, e podemos Vera. considerar aí nesse exemplo que essa terapeuta trouxe. Obrigada, Vera, mais uma vez por essa aula, pelas reflexões. Eu também agradeço a todos que estão aqui, que participaram pelo chat, trazendo as perguntas, os comentários. Muito obrigada mais uma vez, viu, Vera? E indo para o fim da nossa aula, eu agradeço a todos novamente e venho com o convite já para a próxima aula, que vai ser uma continuidade até da aula que a Vera nos trouxe, que terá o tema como neurodivergentes, manejo atitudinal. E vai ser uma aula especial onde nós teremos 3 palestrantes, a Juliana Ruiz, que é terapeuta ocupacional, a Adriana Salles, terapeuta ocupacional também, e a Fernanda Donangelo, que é justamente a que a Vera comentou agora há pouco, ela é fonoaudióloga. Então, fica o convite para a próxima aula, quinta-feira, 19h30, e agradecendo a todos que também irão ver depois a nossa aula, que ficará gravada. Nesse momento, aqueles que se sentirem confortáveis, fecharem os olhos, agradecendo ao Senhor, ao Pai, por mais essa oportunidade de aprendizado, de convivência e de reflexão. Que tudo que nós temos estudado hoje se transforme em mais respeito, em mais sensibilidade e principalmente amor em nossas atitudes. Que possamos a cada dia olhar cada ser em sua singularidade, reconhecendo seus talentos e a sua beleza única, a beleza única de cada alma. Abençoa, Pai, cada participante deste curso, seus lares, suas tarefas, fortalecendo a todos no caminho do bem. Que assim seja, graças a Deus.